Buenos dias, Matosinhos. Olá! Está muito calor na praia. Porra, E tudo. com 40 graus à sombra. Na praia, na sombra, na cidade, na serra está calor em todo E lado. hoje ainda não é o dia de mais calor, ok? Entenda-se. Graças a Deus está aqui um calorzinho que não se pode, não é, Afonso? Então estamos aqui a fazer hoje aqui, Cristina. Viemos falar de livros que lemos. Todo um livro que vocês já estão a ver, portanto já não é novidade. Foi uma recomendação do António Bizarro. Para mim. Para ti, vindo da tag dos portugueses, que foi a Paloca que fez e que a gente fez também no nosso canal, porque aqui o Filipe conhece poucos clássicos. Mário de Sá Carneiro, Confissão de Lúcio, só conhecia alguma poesia dele, não fazia ideia do senhor e passei a gostar. Bastante. Estás a gostar, essa é a tua opinião. Vamos, isto é muito difícil falar deste livro sem dar É. spoilers, portanto vamos fazer uma parte sem spoilers agora no início dos primeiros Uma 2-3 parte a minutos. desbroncar de tudo. E depois outra parte onde vamos de facto discutir a fundo, aprofundadamente, todos os spoilers que o livro tem para dar e vender. Também Portanto, não é muito fundo falando porque em, ele é fininho. não falando em spoilers, em que é que consiste isto? Consiste na confissão de uma pessoa, Que é o Lúcio, a contar a sua história verídica, segundo ele acredita que se passou, que vai dizer exato. que é verdade, que ele Exato. assume que coisa. Uma pessoa morreu. E esta é a confissão de Lúcio perante a morte dessa pessoa, onde ele conta a história toda desde o início. Já passado o tempo de pena. Já passado o tempo de pena, Então portanto, já teve mais do que suficiente tempo para refletir sobre sim, já o tinha acontecido. pelos vistos tinha sido condenado sobre essa coisa, no parecer dele de modo errado, mas que ele não tinha força espiritual para contestar essa decisão. Exato. Isto é narrado na primeira pessoa, portanto tem toda a confusão mental associada à personagem. E foi escrito no final ou no início Início do século. 1900 e picos. É 1900 eu quero dizer 15. 1913. Mas 1913. não sei. O Sr. Mário Sá Carneiro era amigo do Fernando Pessoa. Exato. Fizeram o Sim. Orfeu, que é Os muito dois juntinhos, conhecido. exato. O projeto do Orfeu. Pelo menos eu tinha ouvido falar isso em Sim. nas aulas Eu de até português. tenho as reedições da revista Orfeu. Que na altura era assim uma cena muito à frente. E Estava era, a contestar e era. a burguesia, que era a malta que Tudo. comprava os livros. Provocação não era só contestar, era mesmo provocar. Eles Era quase que diziam mal do cutucar. Salazar. Eles Sejamos quase, radicais. quase que eram contra o sistema. Sejamos radicais. Cutucar com vara curta. Já vi Salazar em 1915. Eu não sei quando é que começou o regime. Agora eu também não sei quando é que começou o regime, mas nos anos 40, 50 ainda Sei havia que Salazar. Pessoa, eu estive a ver os Wikipédias, quer do Mário Sá Carneiro, quer do Fernando Se Pessoa. calhar foi quando- E dizia que no Pessoa ele chegou a criticar a Salazar. Mas deve ter sido mais no final da Mas o vida Salazar, se dele. calhar, nessa altura era ainda novinho. Em O 1913. senhor de Mário Sá Carneiro também não viveu muito tempo. Viveu para aí Era uns... 20 e 25 aninhos. Yeah. Todinho. Fez a Mais? vida dele entre Lisboa, Coimbra e Paris. E Paris. curiosamente, aqui no livro, também fala de Paris e Lisboa. Portanto, é um bocado... Eu encarei isto como muito autobiográfico. Um bocado. Pronto. Eu também senti Portanto, isso. Não Pareceu-me um sei bocado... se é, se não. Em certos níveis, pareceu um bocado o clichê do escrever sobre o que conheço. Obviamente. Mas se calhar na história não sei se foi tanto nisso ou não. Não, na história não me pareceu tanto, mas parece-me que há muito dele nas emoções, nos sentimentos, na confusão mental, porque este livro é uma confusão mental. Naqueles grupinhos de artistas onde há escritores e escultores e não sei o quê. Mas isso era a cena bom vivant da altura, acho Pois. eu. E Eram claro, os quem ia artistas para a Paris... socializar. Isso é um bocadinho como o Sócrates. Ups, se calhar não é para dizer isto. A ir para Paris e tal. Eu comecei a ler aquela edição, comprei no LX porque aqui o Sr. Filipe não lê e-books e depois passei para o e-book, ele não quer ler. Passei para o e-book. E o meu e-book, que é do projeto da Mastor, que é uma espécie de Gutenberg português, tem a dedicatória, a epígrafe e ainda tem a carta de Fernando Pessoa sobre a morte de Mário Sá Carneiro, que é uma coisa que aquele livro não tem, certo? Não Eu tem. por acaso não fui confirmar antes de gravar este vídeo, mas tens... Ok, pronto, está bem. Pronto, e nessa carta é um grande elogio de Fernando Pessoa ao gênio de Mário de Sá Carneiro, porque ele depois de morrer foi encarado como um gênio, não é? Porque os génios, também, gênio que se preze, morre cedo.
por assim dizer. E amigos são amigos, falam mal do amigo depois de morrer, não é? Não fala mal do amigo. Ele não falou mal. Isso, não fala mal. Ah, pois, sim. Não, o não ficou aí muito escondido. Afonso, tu não vais deixar de discutir, pois não? Ainda fui à Wikipédia ver a página do Mário Sá Carneiro e foi aí que então eu não quero dizer me apercebi porque eu não tenho a certeza, mas me pareceu que era então a confissão de Lúcio muito autobiográfico. Acabaram de cair pedacinhos de bolacha e eu tenho bolacha agarrada no braço. E me pareceu então muito autobiográfico nas emoções, na cena interior da personagem principal. Gostei muito da história em si. Tudo bem que tem aqueles clichês de a malta que vai para os copos e não sei o quê. Tinha muitas palavras caras, muita descrição. Mas naquela altura usavam-se palavras caras. Hoje em dia é que a malta fala assim, né? É diferente. Tipo... Quer dizer, estes escritores, filhos de pais ricos, se calhar usavam palavras caras. Se calhar os escritores mais modestos, se calhar nem sequer chegavam a publicar. Se calhar nem chegavam a publicar. Hoje em dia é muito mais fácil publicar do que há 100 anos atrás. Sim. Quantas vezes? Mas gostei da história, gostei da maneira que ele foi narrando os acontecimentos e depois gostei da reviravolta. Essa parte achei bastante curioso. Pronto. Vamos acabar com os não spoilers e começar a discutir. Sim, porque isto é extremamente difícil falar deste livro porque, pronto, spoilers? A partir de agora vamos aos spoilers. Spoilers, ok? Vou embora quem não quer ouvir spoilers. Já mencionei que vamos falar com spoilers daqui para a frente? Acho que sim. São spoilers, ok? Vai haver spoilers a partir de agora. Pronto. Vou embora quem não quer ouvir spoilers. Vá, tchau. Pronto. Então, spoilers. Vamos começar pelo início. O gajo morre. Não gostei muito daquela cena. Todos os primeiros 1 ou 2 capítulos foi a apresentar A descrição das amigas. as amigas, o escultor, que depois não tem nada a ver com a história. Ou é para dar um bocado a ambiência sim, eu acho que é daquele para dar estilo boémico de viver. a ambiência. E bastante crítica aos artistas em si, porque o senhor artista, escultor, era um escultor, mas daqueles que só critica tudo e que ele é muito bom, mas Esse que gajo foi espetacular. depois não faz as cenas. Eu comecei a ler aqui, né? E que então, gosta muito é dos selvagens e que toda a gente tem de ler a cena dos selvagens. Eu fiz logo a minha cena que foi dobrar aqui o canto. Mas que ele próprio não tinha lido os selvagens, mas recomendava a toda a gente ler. De resto, até aí, parece que apenas se publicaram um livro dessa escola. Certo poeta russo de nome arrevessado. Livro que Gervásio seguramente não lera, mas que todavia se não cansava de exalçar, gritando o assombroso genial. Sem ter lido. Parece-me polémicas de Booktube, ok? Naquela altura já havia polémicas de Booktube. Pronto, a partir daqui eu não dobrei mais a página porque passei para... E há muito aquela cena do artista é reconhecido por ser excêntrico e não pela arte ser coisa. Sim. Mas e ainda hoje em dia é muito ligado. Há muitos artistas que vivem de... Tireste aqui. O nosso narrador, digamos, que não é o narrador, a personagem que narra a história, sim. É um artista mais tímido. Se calhar daí fazer essa crítica mais forte, porque ele ele não gosta de ser chamado para a frente, não gosta das luzes da ribalta, mas ele também produz arte. Porque supostamente. Então ele até escreveu uma peça de teatro que até lhe que depois não foi. Mas ele fez merda porque ele estava louco, não é? É o que se depreende daquela linha de acontecimentos. Ou os outros é que não percebem nada. Ou os outros é que não percebem arte ou ele estava louco. Eu voto no ele estava louco. Pela maneira que a coisa aconteceu, ele estava louco. Deu uma sensação que ele tinha muitas visões. O que me leva à pergunta: achas que a Marta era realmente verdadeira ou uma alucinação dele? Eu acho que era uma alucinação. E eu acho que também era uma alucinação. Eu achei que foi curioso. Eu estava a começar a ler isso, já estava a começar a perceber que isto de facto, para ninguém estar a falar de outra personagem e não sei o que, isto deve ser ou uma espécie de pseudo-cross-dressing, que na altura acho que provavelmente não seria muito bem reconhecido, ou o gajo está a alucinar toda esta relação à parte. E ao poucos foi-se revelando a par e passo que tinha essa relação que ele andou a... Sim. Agora a questão é, foi ele que tinha isso retraído ou era o outro?
Eu acho que era ele. Ou eram os dois? Eu acho que era ele. Eles de facto tiveram uma relação. Sim, mais do que. E ele não aceitava. E ele não queria aceitar que era um degenérico, um homossexual. Um homossexual. Afonso. Ai. Naga. Afonso. Anda, mãe, vá. Vá lá. Pronto. Já não pode falar de homossexuais, que é isto? Achas bem? É um clássico. E eu até na altura estava a começar a pensar, será que isto vai começar a ligar ao malta transexual também? Porque transexuais há 100 anos atrás já havia pessoas que queriam ser de outro sexo. Mas eram não eram minimamente vistos. Eram postos à parte. Freak show, exato. Iam para mas a casa das há meninas. documentação que já havia essas tendências. Isto não é uma cena que apareceu agora. Não. Já há muitos anos que há pessoas que se sentem mal na sua pele e que se identificam com outra identidade sexual. Portanto, isso não é novidade nenhuma. A questão é escrever sobre isso num livro publicado há 100 anos atrás, apontado para a burguesia, que era o pessoal que lia livros nessa altura. O pessoal menos literado não comprava livros. O pessoal que não era literado todo. Pois, portanto, Isto eu quero mamar. é possível. E temos ângulo para não mostrar as tuas mamas. Talvez. Se fizeres uma cena assim, prontos. Talvez. Beijam a cara, não beijam as mamas. Os nossos olhos estão aqui, ok? E o nosso candeeiro, que só tem lâmpada, Está muito bonito. é muito bonito. Sim, talvez. Porque depois aquilo supostamente é a malta de letras aí sabe melhor que é de uma corrente que é o modernismo e que era suposto ser para... A narrativa era para chocar, pelo que eu percebi. E aquela cena no capítulo inicial onde fizeram uma grande festa de volúpia e era só sexo e cores. Eu gostei muito das descrições, que era tudo muito cores e... Eu estava a ver o Eyes Wide Shut dentro da minha cabeça, assim, grande loucura e não sei o quê. E por acaso eu quis que ele desenvolvesse mais um bocadinho, mas depois não desenvolveu. Aí desenvolveu um pouquinho. É só um espetáculo de voluptuoso. Mas percebi até essa tal artista, pelo visto era artista cênica, era até um bocado mais menos prepotente do que o escultor nesse aspecto. Sim, porque ela de facto fez a cena e de facto criou algum impacto, apesar de parecer demasiado... O escultor era Tonhó. E ele, se calhar, o intuito dele de escrever aquela personagem era criticar que realmente eles todos eram basófia e fazer alguma coisa de produtivo, de artístico, népia. Mas o curioso é que ele é amigo dessa gente, apesar de notar a basófia e de não gostar da basófia. Mas ele continuava a falar porque achava engraçado e gostava de ser as outras pessoas a falar, apesar de só estarem a dizer isso era curioso. Isso era curioso. Mas depois também foi nesse meio que ele conheceu o amigo. O amigo, o poeta. O amigo, o poeta, o escritor, o gajo, pronto. Que depois amorfanhou-lhe ali para beijos, por assim dizer. Mas lá está, na descrição, normalmente quando falas de alucinações, quando estás a descrever alucinações, não vais meter as duas personagens ao mesmo tempo. Por que não? Há alguma regra que proíba fazer isso? Epá, deve haver umas regras quaisquer no Fight Club que dizem que isso não pode ser feito. Oi? Especialmente se tu querias dar a dúvida se aquilo era cross-dressing ou outra personagem, pelo menos não devias ter as duas personagens ao mesmo tempo. Ou tipo, ela saía, mas depois voltava de outra maneira, estás a ver? Mudava a personalidade. Mas tu interpretaste isso como cross-dressing, eu interpretei isso como alucinação normal. Epá, mas uma alucinação... Por exemplo, a cena da fonte, onde ele estava a beijar e depois... Ele estava a beijar, mas muito timidamente, porque estava a imaginar que era a gaja e não queria estar a mostrar que estava a beijar a mulher do outro. E depois, de repente, ela desafia-o a beijar a ele. E tudo isso parece que é um paralelo de o outro gajo, o escritor, estar a desafiá-lo a deixar de ter vergonha. Pois, eu acho que era a mente dele a desafiá-lo para isso. Agora, o que nunca se percebeu muito bem é se o outro escritor, poeta, se apercebia que o outro estava a alucinar ou o quê? Isso é que ficou assim um bocado em aberto. Não deve... Se ele estava a participar... Tendo em conta o desfecho final, talvez não se tenha apercebido.
Mas ele estava numa ânsia muito grande dentro dele, numa agonia muito grande. Bom, os dois claramente amavam-se, só que não podiam. O senhor Lúcio não estava a querer aceitar isso. Pois, e de alguma forma criou então a Marta. Criou a Marta e assim era muito mais fácil estar a meter os cornos ao amigo com a mulher dele do que estar a amar o homem numa relação homossexual degenerada. Era com a conivência do marido, não é? Aquilo tudo, na cabeça dele o marido sabia e aceitava, sem problemas nenhuns. Até fazia da Marta uma menina da vida porque também andava com outros, não é? Portanto, também a rebaixava a um nível vulgar. Eu não percebo muito bem como é que durante essa parte onde ele estava a começar a perceber que o marido também sabia, torna-se bastante óbvio que ou ele está a alucinar ou que está a exagerar os seus sentimentos relativamente como é que a própria personagem não se apercebeu que estava a alucinar e que... Estás a perceber? Porque a confusão mental dele era tal que ele não se apercebia disso. As pessoas não se apercebem que estão a alucinar. Mas estava a pensar com tanta lógica para umas cenas e não pensa com lógica para outras. Isso não faz muito sentido. Podia ser esquizofrénico. Sei lá. Pois, mas a escrita dele também não era escrita de esquizofrenia. Nem ele estava a dar a entender que naquela altura tinha alguma confusão relativamente a esses pontos. Para ele aquilo era muito óbvio, muito claro. Sim, dentro da cabeça dele era tudo muito óbvio e muito claro. E nós é que estamos a interpretar de fora, tendo em conta os acontecimentos e o desfecho final. Considerando que ele estava a escrever sobre uma coisa do passado, ele já devia ter... Não necessariamente, porque lá por ele ter ficado preso 10 anos, para já ele não explica se ficou numa prisão normal, se ficou numa instituição mental. Num manicômio. Porque pode ter ficado numa instituição mental e não... e já não sabe. E pode não ter feito mudança nenhuma. Há pessoas que nunca mudam, nunca saem daquela paranoia, daquele estado. Uma das coisas que eu achei que estava bem escrita no livro era, à medida que ele ia descrevendo, ia falando como se estivesse a lembrar-se agora de coisas que já se tinha esquecido entretanto. Esses pormenores ficam bem. Sim, isso fez a narrativa mais e acho mais credível. Envolvente, mais credível, sim. E acho que podia ter feito algumas... podia ter feito um bocado mais nesse sentido também, nessa parte final do desfecho, quando ele foi de volta para Paris e estava claramente a perceber-se, pela narração que ele estava a fazer, que já era outro. Mas ele não está nem minimamente arrependido, passado não sei quantos anos, nem a concluir que de facto era outro. Estava na mesma a completamente distinguir as duas personagens. Porque se calhar a doença era de tal ordem que ele nunca recuperou. Ainda achava que eram duas pessoas? Sim. Porque não? O outro mata, a gaja desaparece da sala e ele não sabe onde é que ela foi. Ele começa a confissão a dizer que não cometeu o crime, mas não tem coragem. Na cena final ele diz que deve ter sido a Marta a matar o outro gajo. Exato, portanto a cabeça dele ainda está completamente alterada. Assumindo que sim senhora, que a Marta era uma alucinação, porque isto pode ter outro tipo de interpretação. Foi curtinho o livro, eu queria mais. Mas gostei muito. O que mais é que havia para falar sobre o livro? O que mais é que havia para descrever dentro do livro, quero eu dizer? A perspectiva de outra personagem, por exemplo, para a gente perceber realmente se isto era tudo alucinação, ou talvez que nos diga simplesmente se ele foi parar a um manicômio ou se foi preso mesmo, porque ele narrou na primeira pessoa, era a voz dele, era a cabeça dele. Portanto, se ele era maluquinho e ficou sempre maluquinho, a narrativa vai sempre traduzir isso, não é? Outra coisa que não ficou muito bem explicada naquelas narrações onde havia uma festa grande com várias pessoas e estava presente quer a Marta, quer o outro gajo, como é que... Ele dizia a Marta era como se não se visse. Ele referia isso bastantes vezes. Quando escrevia qualquer coisa que fosse pública, ele dizia sempre, ela parece que não existe, ou então eu saio da sala e não sei o quê, e parece que ela não... E quando fala para intervir é só para reforçar as ideias dele, como se estivessem mesmo ali. Era um amigo imaginário, mas gaja. E agora que estou a pensar nisso, ele disse numa certa passagem que ela, quando falava nessas cenas em público, dizia exatamente a mesma coisa que ele dizia, mas melhor. Pois,
Porque acrescentar era algo eu com dele... mais força, não é força, é convicção. Pois, porque ele provavelmente também tinha falta de autoestima e coisas assim, ou sei lá, pronto, Portanto, ele queria ele saber. quando via o outro poeta a falar com mais convicção, é que lhe dava os amores e começava a imaginar, isto é uma Marta, isto não é um poeta. Exato. Era uma Marta porque tinha que ser uma Marta porque era o que era socialmente aceita. Porque não podia ser o amigo. Não é? Pois, exato. Era isso. Isso acontece. Pronto, ele matou o amigo no final. Isto foi um mega spoiler. Já se falámos tudo que havia de Exato, acho que sim. Vocês já leram o livro? O que é que acharam? Digam o que é que acham nos comentários, sim ou não. Alguém quer fazer uma discussão mais Aprofundada. complexa? Se calhar o Afonso. Quer O fazer. Afonso está aqui. O Afonso gosta de subverter estes vídeos. Posso Espera, baixar? espera. Estás decente? Estou. Pronto. Eu é que não, está de fralda à mostra. Oh, Afonso, pouca vergonha. E olha aqui, olha o Bigo, olha o Bigo. Pronto, depois de falarmos de um livro com doença mental e suicídio e possível transexualidade e homossexualidade, fazemos cócegas no umbigo do Afonso. Parece-me. Não é? Pronto, deixem coisas, digam coisas. É só isso. Eu gostei muito. Eu estou num dilema para escrever a opinião do Goodreads. Mas E eu acho que não consigo escrever a opinião sem dar spoiler. eu agora queria ler mais do senhor de prosa, mas pelos vistos ele tem pouca coisa porque morreu jovem. Só tenho uns 4 ou 5 livros, acho eu. E a maior parte deles são de poesia. É como o James Dean, quer dizer, o gajo faz filmes, depois morre jovem, depois já há meia dúzia deles. Nem meia dúzia, há menos, acho eu. Pá! Como é que é? Chato. É chato. É chato. Mania, pá. Se fosse vivo, matava. Pronto. Vá. E estamos... outra coisa. Para dar força à tua confusão mental, que o e-book também tem, há passagens que têm 30 mil reticências. Que é ele provavelmente a evocar... Uma coisa que eu não falei que queria ter falado. Há algumas cenas em itálico. E eu fiquei na dúvida Sim. se isso é ele a falar para ele ou Sim. se é dupla personalidade ou se é só para reforçar alguma coisa. Afonso, vá lá, deixa acabar o vídeo. Anda lá, fofucho. Sim, deixa acabar o vídeo. Deixa. Pá, é assim... Falar para ele como se ele está a descrever os acontecimentos, fiquei- não é? Afonso, vá lá. Eu acho é que se calhar ele tem dupla personalidade. Não, quer dizer, não é dupla personalidade, ele pode ter vozes dentro da cabeça. E era isso que complementava a alucinação que ele estava a ter. Isso, Eu o até amigo fiquei a imaginário. pensar se não era ele que era duas pessoas ou uma cena assim qualquer. Que depois não fazia sentido, porque afinal Split foi saber. personality. Porque na altura não estavas a perceber muito bem. Percebias que havia duas pessoas, mas não percebias muito bem a relação na cabeça dele. E podia ser Sim. ele que tinha duas relações diferentes com as duas pessoas diferentes. Especialmente quando ele andava à procura a falar com os amigos sobre a mulher, de onde é que a mulher dele tinha vindo, e ninguém lhe conseguia explicar nada. Como é que ninguém Ninguém conseguia conseguia explicar porque ela nada? não Não é? existia. Então, mas diziam-lhe isso. O que é que estás a Porque falar? estava- Estás maluco? Mas se calhar até lhe diziam isso, mas ele não lhe interessa escrever isso. Porque se calhar não lhe interessa perceber isso. Não interiorizou. Porque Como é que tu dizes não- a um maluquinho não que lhe ele é convinha. maluquinho? Até podes dizer um maluquinho não te liga a nenhuma. Eu digo maluquinho, mas não é com conotação negativa, ok? Não tem as cartas todas no baralho. Exato, não joga com as cartas todas. Mas joga na mesma, que é na mesma jogar sueca. Pá, joga sueca, joga solitário, joga o que quiser. Para mim joga o que quiser. Mas lá está, pode ser um duelo mental. Jogar solitário com um baralho incompleto O é que bastante falaste mais contigo complicado. próprio, eu falo bastantes vezes. Aliás, eu agora estou tão mal da cabeça que eu acho que já disse coisas que não disse. E depois vou falar com as pessoas e... É isto. Hã? O que é que estás a falar? Portanto... Vamos acabar o vídeo? Sim.
Pronto, deixem coisas, digam coisas. Se alguém quiser falar deste livro mais aprofundadamente, com mais spoilers ainda, diga qualquer coisa. Obrigado ao António Bizarro pela recomendação. Eu gostei bastante. Curtinho e bom, é isto que se quer. Opa! Não é o tamanho que importa, é o que se faz com ele, não é, Afonso? Pronto. Vê? O Afonso é pequenino e é o que se faz com ele que importa. Exato. Não é? E agora quem é que carrega no botão? És tu, Afonso? És tu? Não.